Diz assim a palavra do Senhor. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Ó, quem é da coluna Monte Sinai, presta atenção. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos chegou a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós, diga assim, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Amém. São essas palavras que falará aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falar, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica hoje e amanhã, lave eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor avisa de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcará em redor limite ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar no monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai pronto ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte. É muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte o povo que não transpasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes, se chegam ao Senhor, se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limite ao redor do monte, consagra. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce. Depois subirá tu e Arão, contigo o sacerdote. Porém o povo não transpassa o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí vai lá no versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegava, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus. Ele veio para vos provar, e para o seu temor, para que seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe,
olhando assim para as nossas vidas, como que nós estamos diante de Deus? Nós estamos perto de Deus ou nós estamos seguindo a Deus de longe? Quando nós olhamos essa passagem de Êxodo, nós vemos que naquele tempo Deus escolheu um homem chamado Moisés para ser o libertador, o resgatador e o próprio Deus, a boca de Deus na terra. E esse homem ele tinha o intuito de conduzir esse povo para a terra prometida. E conforme ele ia fazendo essa condução, chegou um grande dia que Deus queria se manifestar, que Deus queria aparecer, que Deus queria fazer com que o povo sentisse a glória e a presença dele. Só que quando Deus começou a trazer a glória dele e o poder dele, através dos trovões, dos relâmpagos, um monte de sinais começou a fumegar, o fogo começou a descer, esse povo estremeceu, esse povo ficou com medo, e esse povo começou a recuar. E esse povo, eles tomaram uma decisão. Eles disseram assim: fala você conosco, Moisés, mas nós não queremos Deus. Nós queremos ficar longe de Deus. Nós queremos ficar longe de Deus. Moisés dizia: mas Deus não quer matar vocês. Deus não quer destruir vocês. Deus quer que vocês tenham temor. E quando Deus leva vocês na presença dele, é para que vocês sejam provados diante de Deus, para ver o que verdadeiramente está nos vossos corações. E que dentro de vocês desperte o temor de estar na presença de Deus. E quando nós olhamos para essa passagem, e nós olhamos todo o plano de Deus, hoje nós precisamos saber quem tem governado a minha vida e quem tem governado a sua vida. Porque quando eu fui preparar essa palavra hoje, Deus assim falava muito forte no meu coração, que era para nós olhar para dentro de nós e verdadeiramente saber quem é o Senhor da nossa vida e quem governa a nossa vida. Então nós vemos que desde aquele tempo que Deus tirou aquele povo do Egito, eles fizeram uma escolha. E eles não queriam Deus. Eles queriam um homem. Eles queriam que Moisés falasse. Eles não queriam intimidade com Deus. Eles não queriam desenvolver uma intimidade com Deus. E Deus já olhou isso, ele já sentiu isso. Ele já sabia como que o povo era. Aí de lá para cá, Deus começou a falar. Daí o que Deus fez? Moisés morreu, Deus levantou um sucessor. Quem? Josué. Josué que falava era a boca de Deus. Josué que conduziu aquele povo para entrar na terra prometida. Josué falava com Deus e falava com o povo, ele era um intermediário. E de repente ali, um dia Josué morreu. Quando Josué morreu, ele levantou quem? Os juízes. Aí ele levantou o juiz, o primeiro juiz, aonde aquele homem ia estar ali, ia ser o meio de comunicação entre o povo e Deus. Ele ia julgar todas as causas do povo, todas as causas iam ser levadas diante desses juízes, e esses juízes, ele ia estar ali representando a boca de Deus, representando a vontade de Deus, representando tudo aquilo que era Deus na terra. E assim, se você olhar a Bíblia, você vai vendo, tá? Até lá no livro de Juízes, o nosso último juiz, que foi quem? Samuel.
deixaram a avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhes disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos reis para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atente à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Então, nesse momento, no último juiz, Samuel, o povo se revolta. O povo se levanta e o povo, ele quer uma mudança. O povo agora, que era uma nação onde Deus tinha constituído rei e sacerdote, uma nação de propriedade exclusiva de Deus, agora eles dizem assim que eles querem ser igual às outras nações. Eles querem ser igual a todo mundo. Eles não querem mais ser um povo separado. Eles não querem ter um tratamento diferente. Eles querem se igualar com todas as nações da terra. Todas as nações da terra tinham um governo. Todas as nações da terra tinham um rei na terra. Então agora eles queriam esse governo. Eles não queriam mais ser governado por juízes. Tanto que isso abalou o profeta Samuel, que era o último juiz. Já velho, depois de governar em nome de Deus, ele ficou abalado. Porque ele achou que o povo estava o quê? Resistindo a ele. Fazendo com que ele não mais prestava. Mas na verdade Deus olha para Samuel e fala assim: dá o rei que eles pedem. O povo quer um rei, então dá o que eles estão pedindo. Porque eles não estão desprezando você, mas eles estão desprezando o meu governo. É Jesus. Nesse momento houve uma ruptura. Nesse momento houve uma quebra de aliança. Nesse momento você vai falar assim: mas por que Deus fez isso, pastor? Deus é Deus, Deus manda em tudo, realmente Deus é Deus. Mas o próprio Deus, ele deu para o homem o livre-arbítrio de escolher. Quando ele constituiu eu e você, ele deu para mim também a escolha na minha mão e na sua mão. Ele não é um rei tirano, um rei aonde ele quer ser seguido por pessoas obrigadas. Mas ele preferiu instituir um reino de amor, de misericórdia e de bondade. E quando o povo o despreza, quando o povo acha que o que Deus está fazendo não está bom, que a forma de Deus conduzir não está boa, que eles olham para a vida dos outros, as outras nações, e eles acham que as outras nações têm uma vida melhor. Muitas vezes nós estamos assim, não é verdade? Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos seguindo a Deus, nós estamos observando os mandamentos, nós estamos se esforçando para andar no caminho estreito. Nós vamos diante de Deus, nós prestamos conta, nós pedimos para Deus o que nós devemos fazer, porque naquele tempo do juiz era assim. Eles tinham um governo e eles obedeciam aquilo que o juiz falava, porque aquilo era a vontade de Deus. E eles faziam e obedeciam porque era a boca de Deus na terra. Mas eles olham e aquilo não estava bom para eles. E para mim, para você, muitas vezes dentro da casa de Deus não está assim. Nós olhamos o que a Bíblia diz, nós olhamos o que a nossa liderança diz, nós olhamos o que Deus direciona a nós, e chega em certo momento da nossa vida que nós não queremos mais ser desse jeito. Que nós queremos igual o povo do mundo. Nós queremos ser livres também. Nós olhamos para o povo do mundo, das outras nações, e nós vemos que parece que eles não têm problema, como Asaf disse. Parece que eles não têm dificuldade, parece que eles fazem todas as coisas, parece que eles são felizes, parece que eles têm uma vida abençoada, parece que tudo que eles fazem é abençoado. E muitas vezes nós estamos como Asaf dentro da casa do Senhor, indignado e questionando Deus, e dizendo: ah, Deus, eu não quero mais te servir não, eu não vou mais na igreja não, porque o que adianta
adianta eu me entregar para o Senhor? O que adianta eu ter abandonado o mundo? O que adianta eu ter abandonado tudo? Você quer saber de uma coisa? Eu quero ser igual a todo mundo. Eu quero ter uma vida normal. Eu quero ter uma vida... Quantas pessoas falou para mim, fala até hoje, eu quero ter uma vida normal. Eu quero ter uma vida igual a todo mundo. Eu quero... Peraí. Mas se Deus me chamou para ser uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdotes do Senhor, eu tenho que entender que eu não sou igual a todo mundo. Aleluia. Eu tenho que entender que eu sou um povo separado. Eu tenho que entender que eu não faço parte deste mundo, que o príncipe desse mundo, eu não tenho nada a ver com o príncipe desse mundo, e o príncipe desse mundo tem nada a ver comigo. Por quê? Porque eu não estou debaixo desse governo do mundo, eu não estou debaixo do governo do homem, eu não estou debaixo do governo da terra. Mas muitas vezes eu me revolto com Deus, eu me rebelo contra a vontade de Deus. E foi o que aconteceu com o povo. O povo se rebelou, se revoltou, e Deus falou: tá bom, dá o que vocês estão pensando. Vocês querem? Eu vou dar para vocês. Só que agora tem uma coisa: tudo que vocês fizerem, vocês vão ser escravos do homem. Vocês vão servir o homem, e vocês vão ser escravos do homem, e tudo que vocês têm vão estar debaixo do quê? Do domínio do homem. É o homem que vai mandar em vocês. Já que vocês escolhem isso, fala para eles que eles vão trabalhar, eles vão fazer todas as coisas, só que tudo que eles fizerem vai ser para o homem. O homem que vai dominar eles. Eles vão estar debaixo do governo da terra e do homem. É Jesus. E quando nós olhamos para esse rei que o povo escolheu, que tinha uma aparência bonita, que tinha uma aparência de guerreiro, que se destacava entre os demais na altura, e todo mundo olhava aquela aparência de Saul, nós olhamos que através da vida deste homem, infelizmente, Satanás entrou. Através da vida deste homem que ele recebeu o quê? Um reino na mão para governar. O juiz foi e deu. Samuel deu um reino na mão de quem? Saul, para ele governar. Estava na mão dele. Estava na mão dele o reino. Israel, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele foi escolhido para ser um cabeça, para governar. Aí o que aconteceu com esse homem? Um belo dia, Deus dá uma ordem para esse homem executar algo para ele, matar os amalequitas. E quando ele olha, ele chega e ele despreza a palavra de Deus. E ele olha para Amaleque, ele conserva Amaleque vivo. Ele olha para os bois e para as ovelhas gordas, ele conserva tudo isso vivo. Ele traz para onde? Para Israel. Quando ele traz Amaleque e as ovelhas gordas, quem que ele traz para Israel? Satanás. Ele traz o espírito da desobediência. Ele tinha autoridade, preste atenção. Foi dado para ele a autoridade. Mas ele, movido pelo seu pensamento, seu sentimento, seu coração, ele traz Amaleque para dentro de Jerusalém. Ou seja, uma nação que era governada por Deus, aonde o Espírito de Deus operava. Agora ele, como rei, coloca Satanás dentro de Israel. Ele dá liberdade para o espírito da desobediência entra dentro de Israel. A partir daquele momento ele já não respeita o sacerdócio, porque logo depois do capítulo 17, Deus fala para ele através de Samuel: espera 7 dias, para depois nós ofertar, para depois vocês
assume, ele perde tanta visão, que daí depois que ele desobedece a Deus, depois que Samuel chega lá e fala assim, ó, hoje o reino era para ser Deus, presta atenção, mas Deus vai tirar o reino das tuas mãos e vai dar para outro reino. Deus fala isso através de Samuel. Mas ele já está tão aniquilado pelo espírito da desobediência, da morte, da inveja, da avareza, de tudo que não presta. E esse homem governava o povo com covardia, com medo, com egoísmo e com interesse pessoal, que agora ele quer até pegar o lugar sagrado. Qual que é o lugar sagrado? O lugar do sacerdote. Agora aquele lugar que ele não podia pegar, que era o lugar onde somente o sacerdote podia fazer as ofertas, entrar na presença de Deus, ele se acha no direito de ofertar, de fazer com que ele foi levantado para ser rei, não sacerdote por Deus, mas ele se achou no direito de ser rei e sacerdote. Ele mesmo se levanta, ele mesmo vai lá, ele mesmo oferta. Por quê? Porque ele perdeu a visão. Porque Satanás ele não respeita nada nem ninguém. Porque uma das coisas que o diabo quer é entrar. E depois que ele entra, a Bíblia diz que um abismo está puxando o quê? Outro abismo. E muitas vezes nós estamos fazendo coisas que não é para nós fazer. Muitas vezes nós estamos ofertando aquilo que não é para nós ofertar. Nós estamos entrando numa área que não pertence nem para mim, nem para você. Mas quando nós estamos sob a ação do espírito de desobediência, sobre Satanás, nós não temos limite. Nós não temos limite. Porque você pode ver que no capítulo, em Êxodo, Deus deu limite para o povo. Então, o povo, nós temos limite. Nós não somos aquele povo que nós faz o que nós quer. Nós temos um limite que Deus mesmo coloca na nossa vida. Amém? Amém. Mas quando nós reinamos sobre a ação desse espírito da desobediência, sobre a ação da terra, sobre o governo do qual eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, a vida é minha, pertence para mim, eu sou livre, é eu e Deus, eu não dependo de ninguém, eu faço do meu jeito. Eu já me afastei do Senhor, eu já não estou mais dentro do princípio que Deus colocou, eu já não consigo mais entender as coisas como realmente elas são. E olhando para essa palavra, nós vemos hoje que a igreja não está longe disso. Hoje, a igreja, ela não quer ter intimidade com Deus. Hoje a igreja, ela quer seguir Deus, mas seguir um Deus de longe. Hoje a igreja, ela não quer gastar tempo com o Senhor. Investir em conhecer, em prosseguir conhecer Deus. Em querer saber o que está no coração de Deus. E quando Deus tarda, e quando Deus não responde, e quando Deus, ele está parado, nós largamos Deus e nós levantamos o nosso próprio Deus. E nós levantamos o nosso próprio altar. Nós levantamos a nossa própria vontade. Só que nós não entendemos que atrás de tudo isso, na minha vida e na tua vida, tem algo muito ruim. Tem algo muito ruim. Aonde talvez aquele povo, quando eles levantaram Saul, eles não sabiam que eles iam passar por tanto sofrimento. Quando eles levantaram Acabe, eles não sabiam que ia levantar por tanto sofrimento, de fome, de perseguição, de falta de seca, de matança de animais. Por quê? Porque quando um rei governa mal, todo o povo sofre. Todo o povo sofre. Quando um sacerdote governa mal, todo o povo sofre e merece. Quando uma autoridade governa mal, todo o povo sofre e perece. Amém, igreja? Amém. Então, muitas vezes nós não estamos livres disso aqui. Muitas vezes nós, dentro da casa de Deus, tomamos decisões assim. E nós tomamos as nossas decisões baseadas no quê? No governo onde nós não estamos querendo saber o que está no coração de Deus. Aonde nós não queremos saber o que Deus pensa.
escolha das pessoas. Eles que quiseram desprezar o governo de quem? De Deus. Aí Deus levanta o profeta messiânico Isaías. Isaías se levanta nesse capítulo 9 e ele faz uma profecia. Ele fala assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia e do Gentio. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tem multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alega na ceia e como exulta quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que me feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda os guerreiros no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará tudo isso. Amém? Isaías levanta e faz essa promessa. Ele olhou para a terra e viu que a terra estava aflita, perdida, angustiada. E ele diz assim que iria nascer um menino. E esse menino ele traria sobre o ombro dele o governo. Ele seria aquele que governaria. Ele seria aquele agora que quebraria o jugo opressor que estava sobre o quê? Os ombros do seu povo. O seu povo ia conhecer o quê? A luz. Porque eles andavam nas trevas e o Senhor ia se manifestar com a grande luz, que era a própria luz, que era o próprio Jesus. Amém, igreja? Amém. Jesus nasceu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E quando Jesus nasceu, o que muitas pessoas não entendem naquela multidão, e que aqueles rei magos foram fazer lá, levando incenso, ouro, levando aquelas ofertas, e eles se prostram diante de um rei. Eles olham para aquele menino, que não era menino, mas era o próprio Deus. Era o próprio Deus que se manifestou na terra, que visitou o seu povo, 100% Deus e 100% homem. O homem queria tanto um rei, homem. O homem queria tanto um rei que fosse homem, que governasse a sua vida. E Deus olhou para a miséria da humanidade e disse: é a única forma desse povo poder se prostrar, desse povo poder adorar. Você vai ter que ir lá. Você que é o herdeiro, você que é o rei dos reis, você vai ter que descer até eles, para mostrar para ele o meu grande amor, para mostrar, porque um rei, se você não sabe, ele dá a vida para o seu rei. Glória a Deus. Um rei dá a vida pelos seus súditos. É verdade. Um rei, ele é o primeiro a se colocar na frente para morrer pelo seu reinado. E Jesus, ele veio nessa forma, 100% Deus, 100% homem. Ele visita aqui, mas ele vem trazer o quê? O governo. Por isso que ele diz assim, como é que ele fala? O reino de Deus já está no meio de nós. O reino de Deus já está no meio de vós. Ele diz assim: o reino de Deus já está dentro de vós. Por quê? Porque agora
Aonde Satanás dominava, Jesus vai chegando e vai quebrando todas as coisas. Isso aconteceu com a minha vida, sabe? Talvez você nem percebeu que isso aconteceu. Talvez você nem sabe de nada disso que Deus está falando para você hoje. Para você só acha que você veio na igreja, aceitou Jesus e que ficou tudo bem. Porque de repente a gente não tem noção, como uma pessoa disse, nós não entendemos a cruz, nós não entendemos o que Jesus pagou naquela cruz, nós não entendemos o sangue derramado, nós não entendemos nada. Por quê? Porque nós não se preocupa em entender, nós não se preocupa em olhar para os olhos de Jesus e ver verdadeiramente tudo que Ele tem para nos falar, o amor, tudo que Ele fez pela minha vida e pela sua vida. Para nós basta que um dia nós viemos para a igreja porque alguém convidou nós e nós aceitamos Jesus e está tudo bem. Aí de repente eu limpo a igreja, eu prego ali, eu faço isso e daí eu acho que está tudo bem. Mas eu não entendo as coisas, eu não compreendo, por isso que Jesus diz, o meu povo ele não entende. Até o boi conhece o possuidor, mas os meus filhos eu criei, engrandeci, mas eles não compreendem as coisas, eles não entendem. E por que nós não entendemos? Porque nós não buscamos compreender. Porque nós não conhecemos, nós não prosseguimos em conhecer Deus. Nós não prosseguimos em conhecer verdadeiramente a obra da cruz da minha vida e da tua vida. Onde começou a obra da cruz? Onde começou o sangue derramado na minha vida? Onde verdadeiramente Deus me tirou para que hoje eu pudesse estar neste lugar, na liberdade do Espírito Santo e poder glorificar o nome do Senhor neste lugar. Por isso que nós não damos valor, por isso que nós desprezamos as coisas de Deus, porque a gente acha que quando a gente lê e diz que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, para nós isso não tem muita importância. Nós até decoramos essa parte da Bíblia, nós até conhecemos, mas será que nós temos entendimento disso? Nós até falamos dela, mas será que eu consigo compreender o que eu estou falando? Abra a Bíblia, em 2 Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2. Diz assim, 2 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedra que vive, sois edificada, casa espiritual, para ser o quê? Aí volta de novo. Sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus, por intermédio agora de quem? De Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa vem ser a principal, a pedra angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa. São esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Amado, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio do gentil, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitor,
tratais todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. O que é que está falando essa palavra? Ele está dizendo assim para nós, que nós devemos, todo aquele que é de Deus, ele tem um desejo dentro dele. Ele tem um desejo do leite espiritual. Assim como o bebê, ele deseja pelo peito da mãe, ele tem fome daquele leite, e ele busca. Assim é todo crente, do qual Deus edificou uma casa espiritual. Ele busca esse leite espiritual para quê? Para o crescimento, para a salvação. Ele não é aquele que despreza o conhecimento, que despreza o próprio Cristo, porque está falando aqui, irmão, que Ele nos chamou para ser uma casa espiritual, Glória para a ser um Deus. sacerdócio santo. E temos uma pedra, que ela pode ser uma pedra para edificação, como uma pedra do quê? De tropeço para os desobedientes. Ele está dizendo aqui para mim e para você, que no outro tempo nós não éramos povo. Nós vivíamos nas trevas. Mas Ele nos chamou. Ele nos elegeu como um povo, ele está dizendo, uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim do quê? De proclamar Jesus, de proclamar as virtudes que Jesus fez na minha vida e na sua vida. Ele diz assim, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós estávamos nas trevas, o Senhor me chamou e te chamou para quê? Para ser um povo separado, para ser um povo de propriedade exclusiva de Deus, para ser um povo, um sacerdote novamente. Por isso que nós fazemos uma aliança, por isso que nós aceitamos Jesus como Senhor e nosso Salvador, por isso que nós aceitamos o reino de Deus na nossa vida, por isso que nós pedimos para escrever o nosso nome no livro da vida, para que a gente venha nascer lá no céu. Porque no cartório aqui da terra tem meu nome e teu nome, mas é necessário que o meu nome e teu nome esteja escrito lá no céu. Aleluia. Como uma raça eleita, como um povo de propriedade exclusiva de Deus, como alguém que está sujeito ao céu e não à terra. Glória a Deus. Um povo que está na terra, mas como que ele está falando aqui, ó, amado, exorto-vos como peregrino, no versículo 11, forasteiros que sois. O que é isso? Nós não somos desse mundo, nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos neste mundo, nós somos forasteiros aqui, nós estamos de passagem. Essa não é a minha morada, não é a morada de quem vai morar no céu, essa não é a morada da raça eleita, da nação santa, do povo que tem Jesus como rei da sua vida. Aleluia. Não é. O Senhor vai vir buscar a sua igreja, Glória a o rei Deus. dos reis vai vir buscar o seu súdito aqui. Aleluia. E é isso que as pessoas não têm entendido. Elas ainda não têm entendido. Elas ainda têm servido a Deus sem entendimento. Elas ainda não entendem, elas estão apegadas neste mundo. Elas não têm a eternidade dentro do seu coração, como o provérbio diz. Elas não têm a visão da eternidade. Elas não estão sabendo para onde elas estão caminhando. Elas não estão sabendo para onde elas estão indo. Elas estão achando que tudo isso aqui é só isso que tem. Que a vida delas estão limitada a esse governo aqui, ao governo da terra, ao homem da terra, às coisas dessa terra, ao mundo. Abra a palavra no livro de João, capítulo 18. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Glória a Deus. João 18. No capítulo de João, no capítulo 18, a partir do versículo 33, diz assim: tornou Pilato a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou: és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para
para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilato: o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém, por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Então por isso Pilatos tornou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram na cabeça e vestiram com um manto de púrpura. Chegaram a ele e diziam: salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Olha só, versículo 9. E tornando a entrar no pretório, perguntaram a Jesus: onde és tu? Mas Jesus não deu resposta. Então Pilato advertiu: não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se solta este, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. No livro de Mateus tem uma piscina ali, que fala da mesma versão, mas ele diz assim: vendo que Pilatos, que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Que Deus falava ao meu coração para que eu pudesse compartilhar com nós hoje. O Senhor, ele diante daquela autoridade que era Pilatos, aonde o próprio Pilatos diz: eu sou uma autoridade, eu tenho a autoridade de crucificar e de te soltar. Jesus declara: toda autoridade vem de si. Você só tem essa autoridade porque o meu Pai te deu essa autoridade. Pilatos olhando aquilo sem entender nada e fazendo de tudo para que Jesus fosse, mas temendo o povo, temendo a revolta do povo, ele pega a água e pede água e ele lava as suas mãos, em declaração para que ficasse registrado que ele estava livre do sangue daquele inocente. Então muitas vezes nós, irmãos, o próprio Pilatos disse assim: ó, você não é meu rei. Quem te entregou foi o teu próprio povo, do qual você se diz rei do judeu. Porque Pilatos era romano. Você não é meu rei. Então muitas vezes nós, diante de uma situação como essa, que Jesus estava sendo crucificado, que todo o povo estava contra Jesus naquele lugar, que eu e você temos autoridade em Cristo Jesus para declarar a nossa fé, para declarar que nós somos de Deus, que Ele é o nosso Rei, que verdadeiramente Ele que governa minha vida, que Ele está acima de tudo na minha vida. Muitas vezes, forçado pela circunstância, eu prefiro lavar minhas mãos. Eu prefiro fazer o que Pedro fez. Pedro negou Jesus. Pedro negou o ministério que ele tinha com Jesus. Pedro negou o governo que Jesus tinha na vida dele. A mulher disse: você é um dele, você andava com ele. Não, eu não conheço ele. Muitas vezes na hora da dificuldade, da aflição, em vez de nós mostrar quem governa
jaz nas trevas, esperando aquilo que Pedro disse. O que Pedro disse aqui na palavra, para não ficar na minha palavra? Mas Pedro diz assim, olha o que Pedro diz aqui, ó. Ele fala assim, ó: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio do gentil, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitor, observando em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. O meu e o seu testemunho no meio do gentil, através do meu e do teu proceder, de como nós temos conduzido a nossa vida cristã no meio de um povo incrédulo, de um povo que ainda jaz nas trevas, de um povo que ainda não conhece Jesus. Qual que é a minha atitude e a tua atitude? Como casa espiritual, como alguém que tem um governo de Cristo, como alguém que verdadeiramente nasceu de novo, como alguém que é governado por Jesus, como alguém que é governado por Deus. Qual que é o meu proceder, o seu proceder? Como nós temos conduzido a nossa vida? Quem é o governo? Quem é o rei? Quem reina sobre a minha vida? Quem reina sobre a sua vida? Para quem que eu sirvo? Você serve quem? Em nome de Jesus, nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida. Porque senão nós vamos estar dentro da igreja. O rei vai vir buscar o seu súdito. E muita gente vai ficar. Muita gente ele vai dizer que não conhece. Você sabe por quê? Porque hoje nós declaramos que não conhecemos ele. Com a minha atitude, a tua atitude, nós declaramos para o mundo aquilo que Pedro diz: eu não conheço ele. Eu não conheço ele. Eu não tenho nada com ele, não. Ele vai dizer: eu também não te conheço. Eu também não te conheço. Porque as tuas obras não condiz com um cristão, com alguém que tem o reino de Deus dentro de você, com alguém que o teu nome está escrito no livro da vida, com alguém que vai entrar no céu, com alguém que vai ser recebido por Jesus lá na porta do céu. Às vezes o meu proceder e o teu proceder não vai dar certo lá no céu, porque nós vamos fazer o céu no inferno. Lá no céu nós vamos fofocar, lá no céu nós vamos falar mal da vida dos outros, lá no céu nós vamos ser desobedientes. Deus vai falar assim: não, eu quero a minha casa tudo assim. Nós vai lá e nós muda tudo. Não, nós não gostamos, mas quer mudar aqui no céu. A única pessoa que fez isso foi quem lá no céu? Lúcifer. Ele quis mudar tudo, ele quis sentar no trono e falar: vou governar aqui. Eu que quero governar o céu. E houve peleja no céu e já está condenado para o inferno. Então, nós vivemos sob a ação de um único Deus e Senhor. É absoluto. Não é democracia. O Senhor nunca dividiu comigo a democracia de governar o reino dele. A Bíblia diz que ele não vai dividir a glória dele com ninguém. O reinado, ele é absoluto. Ele não é igual democracia, que o povo é que manda. O povo faz o que quer, do jeito que quer, na hora que eu quero. Não existe isso no reino de Deus. É absoluto, soberano, e é da vontade dele. Ele diz assim: quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-lhe. Aleluia. Em nenhum momento ele disse para mim: vocês, você quer vir após mim? Eu vou fazer tudo o que você quer. Ao contrário, ele disse: sabe por que vocês não entendem minha linguagem? Ele falando com os fariseus e com os escribas: sabe por que vocês não entendem a minha linguagem? Sabe por que a minha linguagem é difícil de entender? Porque vocês são filhos do diabo. Por quê? Porque o diabo faz tudo o que vocês querem, satisfaz todo o desejo de vocês. Eu não vou satisfazer o desejo de vocês. Eu não vou fazer a vontade de vocês. Ao contrário, vocês vão fazer a vontade do Senhor. Vocês vão fazer a vontade de Deus que está no céu. Ah, pastora, mas eu não concordo. O povo também não concorda. Você não vai ser o primeiro nem o último a não concordar. Lúcifer também não concordou. O povo também não concordou. Um monte de gente na Bíblia não concordou. Mas nem por isso Deus mudou a palavra. Nem por isso Deus mudou o princípio. Então eu e você tem que ter consciência disso. Que você pode até não concordar, mas você já sabe para onde você está indo. Você já sabe que você pode viver aqui como Pilatos viveu. Lá
nós estamos vivendo hoje. É o tempo de nós falar de Jesus. É o tempo de nós falar que Jesus está voltando. É o tempo de nós falar, chamar o povo ao arrependimento. É o tempo de nós pregar a obra que Deus fez na minha vida, na tua vida. Desembaraça tudo que está embaraçando você. Sorta, sorta, sorta tudo que está impedindo você de abrir tua boca e glorifica a Deus na tua vida. Pastor, por quê? Porque a salvação é individual. Eu não vou para o céu por causa do meu marido, nem meu marido vai no céu por causa de mim. Eu vou no céu por causa da minha fé em Jesus. Glória a Deus. Por causa das minhas obras que eu faço com Jesus. Ah, mas meu marido não quer, problema dele. Se ele não quer, deixa que ele vá. Porque a própria Bíblia diz o quê? Que na mesma casa vai ter dois na cama. Um sobe, outro fica. Então não se preocupe. Se preocupe se você vai subir. Se preocupe se Deus vai te aceitar. Se preocupe se teu nome está lá e o anjo vai ler e vai falar assim: ah, eu vou lá buscar a Eduarda, tá? É isso que nós devemos nos preocupar. Do anjo ir lá e buscar nós. Do anjo ir lá na minha casa, na sua casa e buscar eu e você. O evangelho está sendo pregado nos pastores. Ah, pastor, mas lá que é um governo de homem. Lá é que é governo. Estamos lá. Só que, quanto a mim, eu tenho uma aliança com Deus do céu. Quanto a mim, quem governa a minha vida é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quanto a mim, o reino de Deus está dentro de mim. E eu quero participar desse reino. Amém, Jesus. Um dia, e é tão precioso isso, que o próprio Jesus, ele ensina eu e você, mas parece que nós não aprendemos. Nós não aprendemos. Nós estamos na casa de Deus o tempo inteiro, nós não aprendemos. Na crucificação, ele está diante de dois malfeitores, dois bandidos, dois pecadores, dois devedores na terra. Na terra, eles serviram ao homem e o homem não tem misericórdia. O homem condenou eles o quê? A morte. Por causa do quê? Do pecado, dos roubos que eles tinham feito. E Jesus estava no meio da deles. Aí um olha para Jesus e disse: tu é o Cristo, salva-te a ti e salva-te a mim. O outro olha para Jesus e disse: por que você está blasfemando contra ele? Nós estamos nessa situação por causa dos nossos pecados, por causa das coisas erradas que nós fizemos. Mas ele, o que ele fez? Aí ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olha para ele e diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aquele homem, ele entendeu que Jesus era o rei. Aquele homem entendeu que acima, além daquela cruz, além de tudo aquilo que ele estava vendo, havia algo maior por trás de tudo aquilo ali, que havia um reino de Deus. Jesus veio para a terra e ele trouxe esse reino na terra. Um reino, meu Deus, um reino cheio de prostituta arrependida, um reino cheio de mendigos, um reino, acredito, cheio de ladrão arrependido, um reino cheio de leprosos, um reino cheio de cegos, cheio de paralíticos, um reino onde essas pessoas estavam neste mundo e ninguém dava nada para elas, onde o governo deste mundo olhava para essas pessoas e dizia assim: é a escória, não vale nada, sai daqui igual Lázaro, né? Mentir, sai para lá, Lázaro, você é um fedorento com essas tuas chagas fedidas aí. Jesus olhou e ele pegou tudo aquilo que não prestava nessa terra. Ele prestou tudo aquilo que o mundo já tinha jogado fora. Por quê?
Porque no mundo precisa de aparência. Porque no mundo, enquanto você tem, você é valorizado. Enquanto você tem aparência, tem dinheiro, o mundo te aplaude. Mas quando você perde, o homem não tem misericórdia. Mas muitos de nós não entendemos esse amor. Muitos de nós, quando nós estávamos nas trevas, nós se lembrou desse rei que teve misericórdia da minha vida e da sua vida. Quando nós estávamos nas trevas e ele chegou para nós, nos estendeu a mão e nos trouxe para perto dele, nos anunciou um novo reino, nos anunciou um rei misericordioso, um rei que se compadece dos famintos, um rei que olha para aquele que está passando frio, para o órfão, para a viúva, e ele se preocupa, ele vai atrás dos perdidos, ele vai, ele anda de um lado para o outro para pegar um homem que está morando dentro do sepulcro, cheio de demônio, para trazer paz para aquele homem. E muitas vezes esse homem é eu e você. Mas depois que Deus faz tudo para nós levamos e falamos, eu quero um rei. Eu quero um governo nessa terra. Nós, em vez de deixar Jesus governar a nossa vida, se lembrando da onde Jesus nos tirou, de tudo que Ele fez na nossa vida, nós somos igual a esse povo aqui. Nós pedimos um rei para nós. Nós queremos ser igual a todo mundo. Porque nós não entendemos que Deus, Ele nos considera um povo diferente. E que nós deveríamos agir com diferença nesse mundo. Nós deveríamos ser sal, nós deveríamos ser luz. Nossa luz deveria brilhar. Nossas obras deveriam brilhar. O que sai da minha boca e da sua boca deveria ter um peso de glória. As minhas atitudes, a tua atitude deveria glorificar a Deus. Por causa do quê? Por Ele, para Ele. Aleluia. Para que o nome dEle pudesse chegar entre outras nações. Que outras pessoas, através da minha vida e da sua vida, pudessem ter oportunidade de entrar no reino de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, elas preferem o governo do mundo. Elas acreditam mais no médico do que no médico dos médicos. Ela acredita mais na água do que no sangue de Jesus. Elas acreditam mais no que a televisão fala do que a palavra fala. O que a palavra fala? Você acredita em tudo que o povo fala? Ou você acredita no que Deus fala, no Espírito Santo de Jesus? E quando você fala dos outros, você fala o quê? O que a palavra fala ou o que os outros falam? Você está a serviço de quem? De qual governo? Do governo do céu ou do governo da terra? Eu fui num lugar essa semana, eu cheguei lá, a senhoria lá disse para mim assim, a senhora está aqui sozinha? É uma senhora. Ela falou, eu estou. Eu falei, a senhora está bem? Né? Ela disse assim, eu estou, mas eu tenho diabetes, eu tenho doença do coração, eu tenho. Eu falei, e tem Jesus, né? A senhora também tem Jesus, não tem? Então a senhora fica em paz, a senhora tem Jesus. Glória a Deus. Que Ele está acima de tudo. Vamos orar? Vamos orar. Ela baixou a cabeça. Porque hoje nós esquecemos que temos Jesus. Nós esquecemos que nós temos um rei que cuida de mim e de você. Nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa hora, da nossa forma, nós não sabemos. E nós pedimos um rei nessa terra. E muitos de nós voltamos para trás. Porque nós não sabemos esperar o tempo e o trabalhar do nosso rei. Que deu a vida por mim e por você. Quem governa a sua vida e a minha vida. Se você disser para mim, a pastora é Jesus, então eu te digo, fique em paz. Então. Porque Ele é o príncipe da paz. O governo, quando Jesus governa uma vida, uma das coisas que Ele traz é o conselho e a paz na nossa vida. Ele vai nos dar o conselho porque Ele é o conselheiro. Ele vai nos dar a paz porque Ele é o príncipe da paz, como Ele governa a minha vida e a sua vida.
Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia. Ele cuida do seu povo. Glória a Deus. Ele é responsável porque Ele já provou naquela cruz o seu amor por mim e por você. Porque antes nós não era povo, agora nós somos povo de Deus. Nós somos uma nação santa e nós devemos viver como essa nação. A minha vida e a tua vida tem que mostrar para o mundo lá fora que nós somos de Jesus, que nós cremos na palavra de Deus. Ai, a televisão, pastora, está falando isso, está falando isso. Nós estamos preocupados que está disseminando o vírus por aí. Mas não te preocupa a disseminação do pecado. Não te preocupa a disseminação dentro das casas, dentro da igreja, do pecado, no meio do sacerdote. Não te preocupa isso. Nós estamos preocupados em morrer. Mas se o salário do pecado é a morte, nós já estamos mortos. E estamos preocupados em morrer. Se nós estamos no pecado, nós já estamos mortos. E estamos preocupados em morrer. Sendo que ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas em vez de nós se preocupar em crer em Jesus, em crer na palavra de Deus, nós estamos dentro da igreja só, simplesmente ocupando o banco. Nós estamos na igreja ouvindo todo o tempo, mas nós estamos dormindo dentro da igreja. Nós não procuramos conhecer qual é a vontade de Deus. Nós não procuramos conhecer o que Deus quer para nós hoje. Por que Deus fez tudo isso na sua igreja? No seu povo? Por que Deus chacoalhou? Por que Deus cortou? Por que Deus arrancou? Porque vai vir uma ira de Deus. Hoje, nós estamos vendo que muitas pessoas que zombaram de Deus estão voltando para Deus. E muitos ainda vão voltar. E por causa do quê? Para reconhecer filhos que vão voltar para reconhecer que o Pai é poderoso e só Ele é Deus. Glória a Deus. Eu e você estamos dentro da igreja. Mas será que nós sabemos que Deus é Deus? Mas será que eu e você estamos aqui hoje? Mas será que nós sabemos essa obra que Deus tem feito na minha vida e na sua vida? Nós temos tido entendimento de tudo que Deus está fazendo por nós, de como Deus tem nos conduzido, de como Deus tem salvado a nossa vida, de como Deus tem nos libertado daquilo que está preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus preparou para aqueles que amam a Deus. Será que você tem noção do que está preparado para você? Se você morrer em Cristo, você tem noção se Jesus voltar hoje, você está pronto para subir? Você tem procurado se aprontar cada dia? Você tem procurado estar na hora certa de Jesus? E estar no lugar certo, e tem se convertido dos seus maus caminhos? E buscado que Deus perdoe os pecados e sare a nossa terra. Em nome de Jesus, igreja, nós estamos tão preocupados em ser mordido e pegar essa gripe. Se preocupa em se preparar para você. Isso aí é papel de Deus na sua vida. Deus é que te guarda, que te protege. É verdade. Não é o álcool gel. Por exemplo, como é que eu vou trazer o álcool gel? Tem um aí dentro que não pode com álcool. Agora eles vão depender do álcool para viver, sendo que eles nem podem com álcool. O álcool quase matou eles. Agora você tem que ter o álcool gel, porque sem o álcool, mas como é que é o negócio disso? Tem que ser do álcool gel, mas o álcool está separando o casamento, está destruindo tudo, está acabando com tudo, e agora eu vou depender do álcool. Olha aí, como é que é esse negócio aí? Quem vai te guardar e te proteger é Deus. Mas eu e você, nós vai lá, nós compra, e nós estamos preocupados, nós estamos fazendo tanta coisa, e nós vamos fazer isso. Aí. A Bíblia diz que Deus não me guardava sem vão. O que eu deveria fazer? Eu deveria temer a Deus. Eu deveria colocar a minha casa em ordem, espiritualmente, a casa espiritual, como foi falado aqui, consertar a minha casa,
colocar a minha vida espiritual em ordem, buscar Deus, orar, me converter dos meus maus caminhos, pedir para Deus perdão pelas coisas erradas que eu tenho feito, pedir para Deus me curar a minha vida, o meu coração, que foi a nossa campanha que nós fizemos na igreja. É isso que eu tenho que fazer. Você acha, como o próprio mundo diz, o inimigo é invisível? Você acha que eu vou conseguir alguma coisa com o inimigo invisível? Se eu não sei aonde o inimigo invisível está, se eu não sei aonde o mosquito da dengue vai me morder, onde o sarampo vai me pegar, aonde essa gripe vai me pegar, se nós tivermos que morrer com uma dessas coisas, nós vamos morrer. Quem vai poder impedir? É o álcool gel? Só que, e se eu tiver Jesus? Aleluia. E eu descansar em Cristo? Glória a Deus. Os anjos vão me buscar e eu vou descansar, como a Bíblia diz, da fadiga dessa. Agora eu estou procurando ser Deus. Eu estou querendo fazer um papel que só Deus faz. E aquilo que cabe a mim, o diabo não está deixando eu fazer. Aquilo que a igreja precisa fazer, ela não está fazendo. Aquilo que nós vamos fazer, que é a nossa parte, que é o impossível, porque o impossível é só Deus que faz. Agora nós queremos fazer o impossível. E o possível, que é aquilo que o crente tem que fazer, se arrepender dos nossos pecados, mudar de atitude, nós não temos feito. Quem é o rei que está na minha vida? É o rei deste mundo? É aquele que governa, que até o príncipe Charles está com corona, o chanceler lá da Itália está com a corona. Quem é que vai governar a minha vida e sua vida? É Jesus? A pastora quer dizer que não pode acontecer com qualquer um de nós. Se Deus for da vontade de Deus, Ele é Deus. Ele é absoluto. Ele pode tudo. Se Ele quiser, Ele faz. Como o próprio Jó disse, nós vamos ter que aceitar o bem de Deus e o mal de Deus. E de bom grado, sem pecar. Por que nós não aceitamos o bem de Deus? Nós não aceitamos quando Deus nos cura, quando Deus nos abençoa, quando Deus nos visita. Nós não aceitamos tudo de bem de Deus. Por que nós não aceitamos quando Deus também visita nós com mal? Jó disse, nós não aceitamos, mulher. A mulher de Jó falou, amaldiçoe teu Deus, nem morre. Está vendo a miséria que nós estamos vivendo? Jó disse, peraí, mas nós não aceitamos o bem de Deus? Por que agora o mal chegou? Nós não aceitamos também, nós blasfemamos contra Deus. É nessa hora que nós somos provados, para saber se nós somos verdadeiros adoradores. É nessa hora, quando o mal vem na minha vida e na tua vida, que eu tenho que ter autoridade para dizer, fala igual uma louca. Eu vou continuar adorando esse Deus. E eu não vou largar esse Deus. Esse Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé. Põe aquele louvor lá, Ana. Fecha teus olhos.